Então vamos lá, meninas, boa noite. Hoje nosso 15º encontro. Temos uma nova participante conosco, a Mileide, bem-vinda. E hoje Obrigada. nós vamos lá. Então, aqui, não vou me apresentar hoje, porque todas vocês já me conhecem. A Mileide é nova no grupo, mas já me conhece. Sim. Enfim, hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, muito, é essencial para nós, mulheres principalmente, né? Para o nosso bem-estar, para o sucesso de cada uma de nós, que é a autoestima. A autoestima é a base da nossa autoconfiança, de forma como os nossos relacionamentos, da forma como os nossos relacionamentos com o mundo e da maneira como alcançamos os nossos objetivos. Então, ela interfere diretamente no nosso dia a dia. É o reflexo de como nos vemos e como acreditamos que o mundo nos vê. Porque a gente tem uma percepção e o mundo tem outra. Às vezes a gente não consegue passar a imagem daquilo que realmente a gente é, porque a gente se esconde atrás das máscaras, atrás dos medos, e realmente não deixa que a gente se acolha e seja verdadeiramente nós, aceitando como nós somos. Então, essa palestra hoje, esse bate-papo, não vou chamar de palestra, é um convite para a gente explorar juntas, né? Esse poder da autoestima, para entender como ela desenvolve, como nós podemos fortalecer a nossa autoestima. Mas o que que é a autoestima? Ela é um valor que damos a nós mesmas. É a percepção que temos sobre as nossas capacidades, sobre os valores e sobre a nossa dignidade. Uma boa autoestima nos permite reconhecer as nossas qualidades, aceitar as nossas imperfeições, principalmente. Enquanto a gente tem uma baixa autoestima, ela pode nos fazer sentir inseguras, inadequadas, incompetentes, porque a gente não acredita em nós, no nosso potencial. E a autoestima ela é composta por dois elementos principais. A autoimagem, né, é como nos vemos, física e emocionalmente, é como eu me enxergo. E a autovalorização, que é o quanto nós nos valorizamos e acreditamos nesse nosso próprio valor. Opa, passei a mais aqui. E qual que é a importância, então, da autoestima para nós? Nós, mulheres, principalmente, né? Ela é particularmente crucial porque muitas vezes, diria quase sempre, né? A gente enfrenta as pressões, as expectativas sociais e elas podem minar o nosso senso de valor. Desde cedo nós fomos bombardeadas com imagens e mensagens sobre como devemos ser, como devemos agir e como devemos parecer para o mundo. A gente não é educada para ser verdadeiramente aquilo que a gente é. A gente precisa se comportar de tal forma, a gente precisa passar uma imagem que normalmente ou muitas vezes não mostra aquilo que nós somos realmente. E essas expectativas, elas podem afetar a nossa autoestima de várias maneiras. Pode afetar até a saúde mental e emocional. Uma autoestima saudável, ela é crucial para a saúde mental porque ela nos protege dos sentimentos de inferioridade, a ansiedade e até da depressão. É uma coisa tá ligada à outra, né? Se a gente está com uma autoestima baixa, isso vai nos deixando tristes, deprimidas. Ou se a gente está num processo de ansiedade, de depressão, a tendência é que a gente esteja com a nossa autoestima baixa, muito baixa, né? Afeta também os relacionamentos, porque a forma como nos vemos afeta diretamente os nossos relacionamentos. Se eu não me acho uma pessoa é, alegre, feliz, compreensiva, qualquer coisa que eu ache sobre mim errado, como que eu vou me relacionar com as pessoas, né? A pessoa com uma boa autoestima,
ela tende a estabelecer relacionamentos mais saudáveis e mais equilibrados. Porque o que acontece quando a gente está com a autoestima baixa? A gente começa a desconfiar. Se alguém te dá um elogio, você vai ficar pensando, alguma coisa a pessoa está querendo. Ué, por que será que está me elogiando? Não, eu nem sou tudo isso. A gente tende a desmerecer e achar que existe uma segunda intenção por trás de um elogio, por trás de um reconhecimento. A gente não se acha suficientemente boa para nada, né? A nossa autoestima cria uma barreira para a gente identificar os nossos pontos positivos também. E afeta também a realização pessoal, porque a autoestima, ela nos dá coragem para perseguir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Nos motiva a sair daquela zona de conforto e enfrentar os desafios. Quando a gente está com a autoestima baixa, que vontade que eu tenho de encarar? Se eu tenho uma perspectiva de um trabalho, uma vaga, um cargo, enfim, será que eu vou encarar com a devida coragem que eu deveria, se a minha autoestima está baixa? Não, porque eu vou me achar uma pessoa que eu não estou à altura do cargo, que eu não estou preparada, que eu não tenho competência. Enfim, a gente coloca um monte de problemas e não vai encarar. Empreendedoras, por exemplo, dificilmente vão ter a coragem de abrir um negócio, porque elas não vão se achar capazes de enfrentar esses desafios. Ou no relacionamento também, como que eu vou estar vivendo bem, por exemplo, com um marido, se eu estou desconfiando que eu, não, eu sou uma pessoa feia, meu corpo está ruim, meu corpo está feio, está gordo, está isso, está aquilo, e eu vou estar sempre desconfiada de como ele está me enxergando, porque a minha percepção está mostrando uma pessoa horrível. A autoestima está muito baixa, né? E quais são os fatores que afetam a autoestima? Primeiro são as críticas internas. Tudo começa por aí. Muitas vezes somos nós mesmos que nos criticamos demais. Nós fazemos as piores críticas para nós mesmos, né? E os pensamentos negativos, eles podem minar essa nossa confiança. Se eu não acredito em mim, se eu não estou acreditando que eu tenho potencial, que eu tenho condições, que eu tenho coragem, que eu vou enfrentar os desafios e que eu tenho capacidade, que imagem que eu vou estar passando para as outras pessoas? Alguém vai acreditar em mim se eu mesma não acredito? É muito difícil, né? E outra coisa que afeta a nossa autoestima é a comparação com os outros. Essa comparação constante com as pessoas, especialmente em tempos de redes sociais, né? Fica muito nítido isso. Isso é muito prejudicial, porque as representações de beleza e sucesso, muitas vezes, elas são irreais e inalcançáveis. Então, a gente modelar alguém que a gente queira nos espelhar para ser como a pessoa, ok, mas dentro de uma realidade possível, né? Porque a gente vê muito, rede social é o típico, né? É muita fachada. Você não vai colocar a tua pior foto lá, você vai colocar uma foto legal, uma foto bonita. Hoje em dia, com inteligência artificial, então, quem não vai ficar bonito na foto, né? E a gente acaba querendo se espelhar, querer ser igual, ou querer achar que eu preciso ter aquele padrão de beleza, ou aquele padrão de cultura, enfim, de aquisição, de um padrão financeiro, e isso aí vai nos prejudicando, porque a real, a prática, não é tão simples assim como está na rede social. E outra coisa que afeta a nossa autoestima podem ser as experiências pessoais, as nossas experiências de vida, os relacionamentos anteriores, a educação, os desafios enfrentados, eles podem moldar a nossa autoestima. Porque a gente já viu aqui nos outros encontros a questão lá da infância, o que acontece, né? Os traumas, os medos, enfim. Então, se eu tive uma infância onde eu fui taxada, você é isso, você é aquilo, sua gorda, o bullying, né? Como que eu vou crescer, como que eu vou desenvolver uma boa autoestima, né? São coisas que vêm gravadas lá no meu subconsciente, vai ser difícil de cortar essas raízes. Só a partir do momento que eu me enxergar, né, como
como uma pessoa capaz de enfrentar tudo, né? E essas expectativas sociais, né? A gente precisa deixar a pressão para sermos perfeitas, né? Nesses múltiplos papéis que a gente tem de mãe, de profissional, de amiga, a gente se cobra muito para ser perfeita em todas essas situações. E não é assim que acontece, né? A gente, no nosso dia a dia, nós somos imperfeitas e faz parte. Então, é preciso assumir essa vulnerabilidade, tá? E a influência da autoestima na nossa vida. Então, nos relacionamentos, ela afeta, a nossa convivência com as pessoas. Então, a importância de ter relacionamentos saudáveis e de se valorizar. E também afeta, causa uma influência na carreira, na profissão, para ter confiança de buscar novas oportunidades e enfrentar os desafios, reconhecer e valorizar a sua competência, as suas realizações, porque senão a gente acaba achando que a gente nunca é suficiente, né? Tá aquém da vaga, eu não sou tão boa quanto a outra pessoa, não, vou ficar aqui no meu cantinho. Então, a gente acaba bloqueando o nosso desenvolvimento por não aceitar, não acreditar o que a gente é capaz, o nosso potencial, o que a gente tem de características que são boas, né? Mas agora vamos falar como que a gente pode construir e manter uma autoestima saudável. Primeiro, eu sempre bato nessa teclinha, né? O autoconhecimento. Porque conhecer a si mesma é o primeiro passo. Quais são os seus valores? Quais os talentos, quais as paixões que você tem? É preciso conhecer as suas forças e as suas fraquezas e aceitar como você é. Isso com as suas imperfeições, com as suas vulnerabilidades. Esse é o primeiro passo. E é muito importante reconhecer as suas qualidades, celebrar as suas conquistas, por menores que elas possam parecer. Qualquer conquista, qualquer mérito, qualquer coisa que você tem no dia a dia é importante. É muito importante para a gente reavivar essa força, essa credibilidade, essa confiança em nós mesmos, né? E um segundo ponto, a aceitação e o amor próprio. Aceitar as imperfeições, ser gentil consigo mesma. Todos nós temos falhas e isso não torna a gente, não é um demérito, porque nós somos humanas. Então, parar de se comparar com as outras pessoas, se lembrar que cada pessoa tem a sua própria jornada, o seu desenvolvimento, uma sua história, a sua vida, as suas chances, né? Celebrar as suas diferenças e se orgulhar de quem que você é. Começa por aí. E uma outra dica para a gente melhorar a autoestima, construir essa autoestima, é estabelecer os limites saudáveis. Estabeleça os limites claros dos seus relacionamentos, né? Aprender a dizer não é muito importante, porque a gente precisa ter um limite daquilo que é saudável para a gente, né? A gente não sabe dizer não, a gente vai absorvendo, vai aceitando coisas que nos fazem baixar a nossa autoestima, né? Então, é preciso e necessário se priorizar as nossas necessidades, o bem-estar. Então, proteger o seu tempo, a energia é essencial para manter uma autoestima forte. Lembre-se que você tem o direito de priorizar as suas necessidades. E isso não é egoísmo. Isso faz parte, isso é importante. E é preciso também ter uma rede de apoio, como a gente está tendo aqui, né? A gente precisa ter alguém, as pessoas com quem a gente passa o seu tempo, a gente passa o nosso tempo, elas influenciam e muito a nossa percepção sobre nós mesmas, né? Então é importante estar perto de quem te apoia, de quem te inspira, de quem te faz sentir bem. Os relacionamentos saudáveis, eles são fundamentais para a autoestima elevada. Então, construir uma rede de apoio, de amigos, de familiares, e evitar os relacionamentos tóxicos que minam a nossa autoestima. Uma outra dica também é praticar o autocuidado. Isso que vocês estão fazendo, né? O seu horário, seu tempo na academia, cuidar de si mesma, tanto física quanto emocionalmente, é muito importante.
Então, cuide do corpo e da mente. Isso, sim, inclui desde a alimentação saudável, os exercícios físicos, até momento de relaxamento e meditação. Como eu falei, o autocuidado não é egoísmo, é uma necessidade. Então, o momento de não fazer nada, absolutamente nada, é tão importante quanto fazer tudo que a gente faz. É um momento que a gente precisa para nós mesmas, para parar, para pensar, para nos reconhecer. Quando a gente se cuida, a gente está dizendo para nós mesmas que nós somos valiosas, a gente se dá valor. Porque quando a gente deixa de se cuidar, o que acontece? Eu não estou me valorizando. Vou só ver aqui, porque eu acho que tem gente que caiu, talvez não consegue voltar. Outra coisa importante é o pensamento positivo, né? Cultive um diálogo interno positivo. Substituir os pensamentos negativos por afirmações positivas. E a vida é cheia de desafios. E muitas vezes a gente pode se sentir insegura, com medo de não sermos capazes de superar, mas as dificuldades que descobrimos são é a nossa própria força interior. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. A gente precisa enxergar dessa forma, né? É importante lembrar que errar é humano e faz parte do aprendizado. Então, em vez de a gente se julgar severamente pelos nossos erros, vamos nos lembrar do que estamos constantemente em evolução, né? O que faz parte do aprendizado. Porque a coragem, ela não é a ausência de medo, mas é a decisão de seguir em frente, apesar do medo, né? É importante aprender a lidar com as críticas de maneira construtiva. Nem toda crítica é negativa, algumas podem ser uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de crescimento. E também desenvolver a resiliência, a capacidade de se recuperar nos momentos difíceis, né? A gente estava falando sobre o problema da Valéria, porque a vida é cheia de altos e baixos. A resiliência é essencial para manter essa autoestima saudável, porque nos momentos de desafio, nos momentos de dificuldade, a tendência é que a gente vá ficando triste, vai ficando deprimida, a nossa autoestima ela baixa, né? Mas o empoderamento feminino que a gente fala entra onde, né? A autoestima e o empoderamento, eles andam de mãos dadas. Porque se empoderar é reconhecer e reivindicar o seu valor e os seus direitos, é se priorizar, é ter confiança para tomar decisões, para buscar oportunidades e enfrentar esses desafios que a gente enfrenta todos os dias, né? Então, para isso é importante a educação, o aprendizado, investir nessa educação e buscar constantemente aprender e crescer. O autoconhecimento entra aí, né? Autonomia financeira, buscar essa independência financeira, porque entender, gerenciar suas finanças é uma forma poderosa de se sentir empoderada, de melhorar a autoestima e ter uma participação ativa, se engajar nas atividades, nas causas que são importantes para você. Faz parte de algo, fazer parte de algo maior aumenta o nosso senso de propósito e valor, e a gente acaba se valorizando dessa forma. Uma maneira também é de se inspirar através de mentorias, de busque assim pessoas para se espelhar, para modelar, né, que a gente chama. E também seja inspiração para outras mulheres. Compartilhar as experiências, apoiar umas às outras, fortalece essa comunidade e uma fortalece a outra. Então eu queria que, Milady, você está sozinha aí agora, as meninas caíram aqui. Mas estou Oi, propondo que você escreva 3 qualidades que você vê em si mesma, tá? Que é importante a gente parar e reconhecer as nossas qualidades, que normalmente a gente não faz, a gente só vê os defeitos. é verdade. Pensa aí, 3 qualidades que você tem. Se quiser compartilhar, fica à vontade, senão, pode Ah, eu já guardar para você. escrevi aqui. Ah, ótimo. Resiliência, paciência e comprometimento. Muito bom. Resiliência nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades, os desafios, né? E às vezes é difícil também desenvolver ela, né? É difícil a gente manter o tempo todo com resiliência, É, tudo a gente, mas aí que tá, né? Nós somos humanos, é altos e baixos. Tem horas que a gente vai estar
sob pressão e não vai estar pensando, né? Porque assim, quando a gente está na pressão, é o cérebro reptiliano que está agindo, né? Então é difícil a gente parar, respirar e pensar, não, calma, né? Não é assim que eu tenho que agir. Na hora da pressão, vai do jeito que é a nossa característica natural que aparece, né? Mas quando a gente começa a se autoconhecer, opa, eu não estou agindo do jeito que eu deveria, a gente já começa a se reconhecer, né? Eu tô ficando tristinha aqui, tô ficando deprimida ali, vamos parar, vamos mudar, vamos buscar alguma coisa para mudar, né? Mudar o cenário, né? Então, esse autoconhecimento é importante para isso, né? Por que que eu tô me É, sentindo assim? Então, faz parte da gente ter importante a gente reconhecer, né? O nosso estado, como a gente tá. eu acho que isso também. Eu acho que o autoconhecimento ele fala muito mais alto, assim, na hora que você está passando ali por uma situação mais desafiadora e você às vezes não consegue lidar muito bem com ela, sabe? Sim, Eu acho total. que essa questão de você se autoconhecer te ajuda muito, porque aí você identifica que algo não está indo muito bem e você ou você para, você sabe que você precisa parar, muda, né, o foco naquele objetivo que aquilo não está dando certo e recomeça, né? Sim, total. Nossa, a gente começa a ver a vida de outra maneira, né? Começa a ter essa percepção, muito importante. Muda Sim, tudo, né? Porque normalmente assim, a gente vê o muda. problema, a gente vê a culpa nos outros, e quando tá com os outros, a gente fica impotente. Eu consigo mudar o cenário? Não. Os outros? Não. Eu consigo mudar os outros? Não. Então é preciso eu me conhecer para eu começar eu mudar e mudar a perspectiva. E aí vira o jogo, né? A gente não fica nessa dependência. Uhum. Eu sou suspeita em falar, né? Autoconhecimento, mas vamos lá. Eu gosto bastante dessa frase aqui da Eleanor Roosevelt, né? Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. E é É nós que verdade. precisamos bloquear. Então, a autoestima é reconhecer que somos únicas e especiais, com as nossas próprias histórias, com as nossas experiências. Então, eu quero muito que quem assiste, quem sai daqui do encontro, saia com a certeza de que são incríveis, né? Capazes e dignas de todo o amor e respeito do mundo. Porque a autoestima, ela é uma jornada, ela não é um destino, é o nosso dia a dia. Então a gente vai ter altos e baixos, a gente vai estar com a estima um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas a gente precisa se entender, se aceitar para fazer mudar o jogo, né? Então é algo que cultivamos ao longo das nossas vidas, a autoestima. E é importante lembrar, a força que vocês têm dentro de si é imensurável. A gente é que não reconhece, não acredita. Então, nunca deixe que alguém ou algo faça vocês duvidarem do seu valor. Vocês são poderosas e o mundo precisa da luz que cada uma tem dentro de si. Então, quando acreditarmos em nós mesmas, quando a gente acredita no nosso potencial, nós somos capazes de realizar coisas incríveis e ainda inspirar as outras mulheres ao nosso redor. Então é importante seguir em frente com confiança, com amor próprio. E lembre-se sempre, a pessoa mais importante na sua vida é você. Então, eu quero que quem participe, ouça, saia daqui com essa certeza que você é valiosa, poderosa e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Acredite. Eu gosto muito dessa frase aqui, ostra feliz não faz pérola. Porque a ostra ela precisa ter dentro de si um grão de areia, precisa não, né? Ela tem um grão de areia dentro dela e que vai causando incômodo, que faz ela sofrer. Só que sofrendo, a ostra diz para si mesma: eu preciso envolver essa areia pontuda que está me machucando com uma esfera lisa que tire essas pontas. Então, sejam como, como a pérola, que faz da dor, do sofrimento, uma joia tão linda e se mostra ao mundo com toda a sua exuberância. E é isso. Quero que vocês se amem. Então, obrigada por estarem aqui, por fazer parte do grupo, compartilhar esse momento. E é importante a gente continuar junta, crescendo, se apoiando mutuamente e acreditando em nós cada vez mais.
Deixa eu Obrigada, Sheila. desconectar. Deixa eu só parar aqui, ó. Então, Milady, gostaria